O relógio do apocalipse começou por causa da ameaça nuclear, mas o século XXI revelou novos riscos ao mundo. As mudanças climáticas e as novas tecnologias colocam em xeque o planeta como o conhecemos. As ameaças nucleares já seriam motivo suficiente para a aproximação do apocalipse, mas os cientistas que estabelecem o horário veem mais motivos, entre eles o clima. Ondas extremas de calor atingiram a América do Sul, a Ásia, a Europa, a Austrália e a Califórnia, e com fortes evidências de que mortes e casos de doenças relacionadas ao calor estão aumentando na mesma proporção. A calota de gelo do Ártico registrou pelo terceiro ano seguido recorde negativo de tamanho. A América do Norte e o Caribe sofreram com uma temporada de furacões extremamente poderosos. Os Estados Unidos testemunharam incêndios florestais devastadores, provavelmente exacerbados pela seca extrema e pelas fortes chuvas que estimularam o crescimento da vegetação rasteira. A queima de combustíveis fósseis que produzem gases do efeito estufa tem causado uma mudança climática que, segundo os cientistas, colocam em risco a sobrevivência humana. Os cientistas continuam alertando sobre o aquecimento do planeta, que pode causar um impacto pesado ao mundo. A preocupação com as mudanças climáticas parece menos urgente. O perigo pode parecer menos imediato, mas evitar um possível aumento catastrófico das temperaturas requer uma atenção emergencial agora na análise dos cientistas. As emissões globais de dióxido de carbono ainda não começaram a trajetória de queda contínua como deveria ser no cenário ideal. As nações mundiais vão ter que diminuir significativamente as emissões de gases do efeito estufa para controlar os riscos climáticos, mas até agora a resposta ficou longe do que seria necessário, tendo esses objetivos em vista. O Boletim dos Cientistas Atômicos entendeu medidas do governo Trump como imprudentes e ineficazes. O presidente norte-americano tem se declarado contra o Acordo Global pelo Clima feito em Paris. Esse tipo de atitude, somado ao protecionismo e ao nacionalismo, tem representado uma quebra na ordem internacional. Em 2017, o primeiro ano do governo Trump, o país se afastou do papel de liderança mundial que vinha carregando há muito tempo na análise dos especialistas do boletim. Com Trump, o país norte-americano reduziu o compromisso de buscar uma base comum mundial, minando os esforços para resolver questões de governança global. Nem aliados e nem adversários conseguiram prever de forma confiável as ações da administração Trump. Nem mesmo conseguiram entender quando os pronunciamentos oficiais eram reais ou mera questão de retórica. A diplomacia se reduziu a palavras de baixo calão, dando ao mundo um senso de irrealidade, tornando a situação de segurança cada vez mais ameaçadora. Ao mesmo tempo, a mudança tecnológica cria uma disrupção em democracias ao redor do mundo. Estados estão explorando as tecnologias da informação como armas. Existe uma grande preocupação com a perda de confiança pública nas instituições políticas, na mídia, na ciência e nos próprios fatos. No entendimento dos membros do boletim, o abuso da tecnologia da informação foi responsável por promover essa situação. Entre os exemplos de fatos que compõem o cenário está a tentativa de intervir em eleições por meio de operações hackers e da disseminação da desinformação que ameaçam democracias. Grandes empresas do setor, como Google e Facebook, têm demorado para agir diante do novo cenário e os cidadãos comuns ficam mais suscetíveis à manipulação.
Um escândalo recente revelou como o Facebook foi usado para manipular as eleições americanas e possivelmente até o Brexit. A empresa Cambridge Analytica, especializada em análise de dados e publicidade eleitoral, coletou sem consentimento informações de 50 milhões de usuários do Facebook para usar na criação de um programa destinado a prever e influenciar o voto dos eleitores. Sem o sigilo devido, os dados do Facebook acabaram nas mãos de agentes políticos, no caso, um conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas isso tudo aconteceu antes da eleição, e os dados teriam sido usados justamente na campanha, assim como com outros fatos mundiais, como o Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A velocidade da mudança tecnológica só aumentou e, na avaliação do boletim, é preciso desenvolver métodos para gerenciar o avanço, encorajando o uso positivo e combatendo o uso maligno. Diante de tantas ameaças, tem muita gente correndo atrás também das possíveis soluções. O controle das mudanças climáticas depende de um avanço no Acordo de Paris, que parece cada vez mais arriscado. Especialistas do mundo todo também tentam criar regras para dar segurança ao mundo virtual. Mas o que merece destaque mesmo é a mais recente mudança no rumo das conversas entre as Coreias do Sul e do Norte. O Prêmio Nobel da Paz de 2017 foi dado ao ICAN, sigla que em inglês significa Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares. O motivo foi o esforço do grupo por manter a bomba atômica apenas como uma página do passado. A campanha foi fundamental para a assinatura de um tratado histórico de proibição de armas nucleares assinado por 122 países na ONU em julho do ano passado. O problema é que os 9 países mais ameaçadores não participaram do acordo. Muitas pessoas disseram que este tratado não seria negociado nunca, dada a resistência das grandes potências do mundo, mas nós provamos que elas estavam erradas. E este é apenas um ponto de partida. Acreditamos que o acordo é o fundamento necessário para o mundo livre de armas nucleares. Formada em 2007, a campanha, que começou pequena na Austrália, hoje já envolve mais de 400 ONGs e mobilizou apoiadores em todo o mundo para o conhecimento da causa. E agora, no mínimo, ganha um prêmio financeiro que pode ajudar nos planos futuros. Não poderia vir em um momento mais propício, quando as ameaças nucleares estão bastante explícitas e parecem estar aumentando em uma base quase diária entre vários líderes em todo o mundo, destacando o perigo extremo que essas armas continuam a representar. Outras iniciativas por desarmamento nuclear já ganharam prêmios Nobel em outras ocasiões, sem que necessariamente o mundo tenha chegado a um acordo. Mas nos últimos 30 anos, os estoques atômicos globais foram reduzidos a 1/7 do que representavam em meados da década de 80. Mas as melhores notícias vieram a partir de fevereiro e março deste ano de 2018, com as Coreias do Norte e do Sul voltando a conversar. E mais do que isso, aparecerem simbolicamente unidos durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizado em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Equipes esportivas dos dois países se uniram em algumas competições, como no hóquei. Apesar do desempenho no gelo não ter sido tão bom, os resultados que decorrem na diplomacia são mais relevantes. Os dois países não apenas reabriram o contato em linha direta, que estava inabilitado há anos, como também promoveram encontros oficiais entre autoridades. Um encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo estudado por todas as partes, tendo sido dos norte-coreanos a iniciativa e com a ideia sendo bem recebida no cenário internacional, principalmente com a perspectiva de alguma paz.
o Realidade em Pauta de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 7 horas da noite pelo horário de Brasília e amanhã você começa a acompanhar aqui dentro do Realidade em Pauta uma série de reportagens especiais a respeito dos desafios da compra da casa própria. Até amanhã.